nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Diego, irmãos caríssimos, o Evangelho nos apresenta mais um trecho do Sermão da Montanha. Hoje, Nosso Senhor nos fala dos tesouros que ocupam o nosso tempo, a nossa vida, que nos desgastam para conquistá-los, para acumulá-los. Aquelas coisas que movem a nossa vida, que tomam conta do nosso pensamento, do nosso coração, são os nossos tesouros. Todos nós temos coisas que nos são valiosas, coisas pelas quais estamos dispostos a pagar um alto preço para possuí-las. Nosso Senhor no Evangelho nos faz questionar qual o preço estamos dispostos a pagar pelos tesouros que desejamos e quais são esses tesouros. Realmente são tesouros? São coisas que valem o preço que nos esforçamos? São coisas que nos aproximam de Deus? Esses tesouros são as coisas que dão sentido à nossa vida. Jesus fala então de tesouros que a traça e a ferrugem corroem e que o ladrão rouba. As coisas perecíveis, bens que passam, que se acabam. Se nós nos empenhamos pelas coisas que são corrompíveis, corruptíveis, que se acabam, Ele diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Um dia nosso coração irá se decompor, irá apodrecer, junto com os tesouros que nós buscamos. Só Deus é eterno. E sendo eterno, Ele é o único que nos proporciona a eternidade. A vida eterna, a sua própria vida, é o único que pode nos dar a eternidade. Mas Deus também é um tesouro que pode ser roubado. Os nossos pecados roubam Deus do nosso coração, porque colocamos outras coisas, porque deixamos outras coisas dominar o lugar que pertence a Deus. Ele disse: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ele exige uma purificação dos nossos desejos e dos nossos olhares. Os olhos são a porta de entrada para tantos pecados. Os olhos cobiçam, os olhos invejam, os olhos querem sempre mais. Os olhos movem a desejos, a paixões desordenadas, a almas que estão tão obscurecidas pelos seus pecados, pelos seus vícios, que dentro de si já não carregam luz nenhuma, carregam a própria escuridão, o próprio inferno na alma, porque Deus já não habita mais ali. Porque foram tantas as coisas que pouco a pouco foram tomando o lugar que é devido a Deus, que só resta a escuridão, só resta as trevas de alma. Muitas vezes esses tesouros nem são coisas acumuláveis, mas é uma situação que se vive, que não tem coragem de abandonar, um pecado cultivado por anos, que não se tem a fortaleza de espírito para a conversão. São Jerônimo vai dizer: cada um é escravo daquilo que o dominou, daquilo pelo qual se deixou dominar. Tudo um dia nos será tirado, pela ferrugem, pela traça, pelo roubo, e na hora da morte até mesmo o corpo nos será tirado. A alma vai primeiro para o juízo,
para o destino eterno. No primeiro momento, nem o corpo nós poderemos levar conosco. Como consequência do pecado, ele ficará junto à terra para decomposição. Corpo que por tantas vezes foi instrumento de pecado para a alma, um dia também irá se decompor com os falsos tesouros do mundo. Nós vivemos num mundo que é passageiro. Deus nos criou para aquilo que é eterno. Por isso que nos dá a sua palavra, por isso que nos dá os seus profetas. Estamos celebrando o 7º dia da novena do maior dos profetas, precursor do Messias, aquele que é a ponte do Antigo para o Novo Testamento. Hoje a igreja também celebra a memória litúrgica de São Luís Gonzaga. São Luís, São João, 2 grandes santos que viveram separados por 15 séculos. A liturgia de hoje, o tema da festa de hoje, nos faz meditar sobre as vestes e sobre o comportamento de São João Batista. São Luís e São João viveram de modo muito semelhante, os mesmos valores, as mesmas virtudes, uma vida tão próxima, embora em séculos tão distantes. São Luís Gonzaga é santo do século XVI. Ele nasceu e viveu numa corte corrompida do norte da Itália. A corrupção, principalmente naquele contexto, se dá pelo Renascimento. É um tempo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Tempo marcado por inúmeras transformações e mudanças no pensamento, na economia, na cultura e, desgraçadamente, na religião. Em resumo, tira-se Deus do centro para colocar o homem. As consequências a gente ainda está vivendo. Deus cada vez mais esquecido, combatido e dentro da sua própria igreja banalizado. A humanidade deve se destacar. O homem deve ser o centro das atenções. Com isso, a decadência caminha a passos largos, tudo desmorona. O tempo de São Luís segue uma série de fatores, fatos políticos, golpes de Estado, assassinatos, todos os tipos de pecado, principalmente na corte, todos os tipos de imoralidade, de impureza, adultérios, homossexualismo, prostituição, nada diferente daquilo que a gente vê nos dias de hoje. Mas talvez não tão promovido, idealizado como nos dias de hoje. Também São João Batista. São João é do século I, mas ele vive em um Israel pervertido, um Israel que se esqueceu de Deus, Israel que já não espera mais o Messias, que não vive a lei de Moisés, que abandonou a moral, os bons costumes, que se esqueceu da fé, a razão pela qual eles foram eleitos por Deus através de Abraão. Diz o Evangelho que São João Batista se vestia com couro de camelo, usava um cinto de couro à cintura, era um exótico. Ninguém se vestia assim naquele tempo. Ele se difere, chama a atenção pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Isso mostra que ele vem repleto de austeridade, de sobriedade. A sobriedade de São João caminha em sentido contrário de tudo aquilo que o povo de então procurava e vivia. Podemos dizer, ele se vestia com modéstia,
ele se vestia com pudor, veja que até nas vestes João se difere dos demais. Ele é santo. Ele mostra nas vestes que ele pertence a Cristo. Diz o texto do Evangelho que aqueles que iam até o Jordão para ouvir a sua pregação e se fazer batizar por ele, chegavam a pensar que ele era o Messias. Tão associado a Cristo estava, tão semelhante no pensamento e nas atitudes. São Luís Gonzaga deixa as vestes da nobreza, de príncipe herdeiro, para se vestir com o simples hábito jesuíta, mostrando que pertence a Cristo, que deu a sua vida a Cristo. Nós vivemos num mundo cada vez mais indecoroso, mais indecente, mais vulgar. Se pensarmos no nosso cotidiano, o que nos mostra que somos de Cristo? Até um tempo a gente podia identificar quem é o quê. Clérigos, pelos seus hábitos religiosos, quando via crente, protestante andando por aí, você sabia. Saia jeans, bigode, o cabelo comprido, é a identidade. O terno listrado e maior do que serve, a Bíblia debaixo do braço, identidade. E o católico, que tantas vezes age igual ou pior que aqueles que são do mundo? O que nos identifica como pertencentes a Cristo? O que nós fazemos de diferente dos demais? O que nos mostra que somos cristãos? Hoje, aqueles que fazem o mínimo do que a igreja pede, já são loucos, fanáticos, extremistas. Aí você vai ver o que o extremista de hoje está fazendo. Ele não come a carne na sexta-feira, ele reza o terço todo dia, vai na missa no domingo, se veste de um pouco mais de decência, é um pouco mais piedoso, não frequenta qualquer ambiente pecaminoso, vulgar, indecente. Mas sempre tem aqueles que vão fazer o apostolado contrário. Muitas das vezes os parentes do diabo. Mas não tem problema. Você vai na missa, mas depois você vai em tal lugar. Todo mundo faz. Todo mundo age desse jeito. Os tempos mudaram. Se trata de roupa, então, que o povo cada vez se veste menos. Mas não tem problema se vestir desse modo. Deus olha para o seu coração e não para a sua roupa. Mas pensa uma coisa. Antes de você fazer uma grande besteira, você pensa bastante. Um ato, um comportamento, quando ele se torna expresso, externo, é porque por dentro aquilo já foi cultivado e muito. Então, se o exterior está desse jeito, quanto pior não estará o interior naquilo que não se tem coragem de demonstrar, naquilo que é ocultado, naquilo que é escondido. O exterior é sempre um reflexo daquilo que se tem dentro da alma. São João Batista, no início do Evangelho de São Lucas, se diz que ele foi purificado do pecado original ainda no ventre de sua mãe, Santa Isabel. E ao longo de sua vida, ele nunca cometeu um pecado. São Luís Gonzaga tem um ato de conversão aos 7 anos. Quando atinge a idade da razão, já é santo, decide romper com o mundo. Ele não quer para si aquela vida apodrecida da corte que vivia. Rezava todos os dias os salmos penitenciais, o ofício de Nossa Senhora. Quando vai a Florença aos 9 anos, ele definitivamente faz um voto de castidade. Lá ele renuncia
o título de príncipe herdeiro e renuncia também à primogenitura. Recusa a carreira política e militar que era tão desejada pelo seu pai e entra na companhia de Jesus, se faz jesuíta. Seu confessor, São Roberto Bellarmino, por ocasião de sua morte, ele vai dizer que nunca encontrou na sua alma um pecado mortal. João Batista, quando se trata do aspecto da sua alimentação, é o tema de hoje, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Uma vida de penitência, o rigor pela santificação. São Luís Gonzaga, conta-se que viveu também uma penitência muito rigorosa, vivia aqueles antigos castelos, um frio incomparável ao longo do inverno, fala que era rigorosíssimo o inverno lombardo. Quando muito, comia um ovo inteiro. Passava horas em oração, levantava de madrugada. Desde os seus 13 anos, renunciou ao uso da lareira no seu quarto e passava a madrugada prostrado em oração. João Batista, por sua pregação, a radicalidade do Evangelho, advertia as almas à conversão, revisar o modo de viver, buscar estar de acordo com os preceitos de Israel, se preparando para encontrar-se com o Messias, preparando as almas para o encontro com o Senhor. São João Batista, por pregar a verdade do Evangelho, foi martirizado, foi decapitado pelo rei Herodes Antipas. Morre novo, por volta dos seus 30 anos, já que morreu pouco antes de Cristo. Em idade, era apenas 6 meses mais velho que Cristo. Entre seus 30 e 33 anos, derrama o seu sangue pela verdade, pelo Evangelho. Na época de São Luís Gonzaga, a Europa estava assolada por uma epidemia da peste negra. Naquelas ocasiões, com tantos riscos sanitários, legislações, todo mundo se esconde, todo mundo desaparece. E aqueles que não têm condições vagueiam moribundos, abandonados, sem ter quem deles cuide. Uma epidemia de uma gravidade tamanha que morreram 3 papas nesse contexto. Luís Gonzaga vai pregar o Evangelho na prática. É um daqueles que vai cuidar daqueles que não tinha ninguém por eles. Testemunha o Evangelho de Cristo com a própria vida, ainda que não pudesse administrar os sacramentos, dado que não era ainda sacerdote, mas ele é a presença de Cristo para aqueles que não tinham mais ninguém. Morreu contaminado, praticando o Evangelho, seminarista ainda, com 23 anos. Hoje celebramos 2 grandes santos, das mesmas virtudes vividas, os mesmos valores, o mesmo tesouro. Se dispuseram da própria vida para alcançar um tesouro inigualável, incomparável, o próprio Deus, a visão beatífica, a vida eterna, a vida do próprio Deus. Os 2 se dedicaram pela mesma razão de viver. Uma vez que já se encontram no céu, intercedam por nós e nos ajudem a atravessar os nossos dias, testemunhando a Cristo e sermos merecedores da eternidade onde já alcançaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.